Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 4, parte 4. Teorias profundamente diferentes. Muitas e diferentes teorias de cura foram propostas por diferentes seitas religiosas e grupos de terapias pela prece. Muitos alegam que, uma vez que suas práticas produzem resultados, a teoria que defendem deve ser a certa. Mas, como vimos neste capítulo, essa alegação carece de fundamento. Como você sabe, há vários tipos de cura. Um médico austríaco que clinicava em Paris descobriu que aplicando ímãs ao corpo doente podia curar milagrosamente a doença de que ele sofria. Realizou também curas com vários outros tipos de material, como vidro e metal. Mais tarde, abandonou o uso desses objetos em troca de passes sobre o corpo do paciente. Proclamou que a verdadeira causa de suas curas era o que denominou de magnetismo animal. Formulou a teoria de que alguma substância magnética misteriosa era transmitida pelas mãos do curador ao paciente. Emprestou seu nome a esse método de tratamento que veio a ser conhecido como mesmerismo, porque o nome desse médico era alguma coisa no final Mesmer, então ficou conhecido como mesmerismo. Hoje nós o conhecemos como hipnotismo. Outros médicos invejosos do sucesso de Mesmer alegaram que todas as suas curas eram devidas à sugestão e nada mais. Quando pressionados, porém, tiveram que confessar que não sabiam como o poder da sugestão produzia efeitos tão notáveis. Todos esses grupos, psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos e grupos religiosos de todos os tipos, utilizam o poder universal, único, existente na mente subconsciente. Todos podem proclamar que as curas são explicadas por suas teorias, embora a verdade seja muito diferente. O processo da cura, qualquer que seja ela, é uma atitude mental definida, positiva, uma atitude interior ou maneira de pensar, denominada fé. A cura é devida a uma esperança confiante que atua como sugestão poderosa à mente subconsciente, liberando seu poder curador. Ninguém cura usando um poder diferente do usado por outro. É bem verdade que ambos podem ter teorias ou métodos próprios, mas só há um único processo de cura, o da fé. Só há um único poder curador, isto é, a mente subconsciente. Escolha qualquer teoria, crença ou método que o agrade e pode ficar tranquilo de que, se tiver fé, obterá resultados. Ou seja, basicamente o que eu já falei em vídeos anteriores. Aqui ele não julga de forma alguma a crença da pessoa. Não importa no que você crê. O que importa é que você vai obter resultado. Então, não importa se você acredita no padre, no pastor, não importa se você acredita na curandeira, não importa se você acredita na água com açúcar, no comprimido, não importa. O que importa é a sua fé que vai te curar. Então, se você precisa desses meios, né, para você se apegar, né, à sua crença, que seja. Mas se você tiver fé naquilo que você escolheu, no método que você escolheu, o resultado virá. Se tiver fé, obterá resultados. Opiniões de Paracelso. Philippus Paracelsus, famoso alquimista e médico suíço que viveu de 1493 e 1541, foi um grande curandeiro em seus dias e afirmou que é um fato científico óbvio quando disse: seja o objeto de sua fé real ou falso, você ainda assim obterá os mesmos resultados. Dessa maneira, se eu acreditar na estátua de São Pedro, como teria acreditado no próprio São Pedro, obtereis os mesmos resultados,
que teria obtido com ele. Mas isso é superstição. A fé produz milagres, e seja ela verdadeira ou falsa, sempre produzirá as mesmas maravilhas. Aí tem mais um texto da Bíblia que fala sobre isso, e é bem legal, que é o trecho daquele soldado romano que pede a cura pro filho dele, né? Então ele crê, no caso aqui, ele fala, mesmo que você creia na estátua ou no próprio santo, né? No próprio São Pedro, dá o mesmo resultado. Então, no caso, nesse trecho da Bíblia, tem quando o soldado romano pede a cura pro filho dele, e Jesus pede para ser levado lá para curar o filho dele, e ele diz que não precisa, porque ele sabe que basta uma palavra de Jesus e o filho dele lá na casa dele será salvo. E assim foi feito conforme vossa fé. Então, quando ele foi para casa, ele não foi para casa duvidando, ele foi para casa com a certeza absoluta de que Jesus era tão poderoso que quando chegasse lá o menino ia estar curado. E assim foi. Então, independente, a fé dele era em Jesus. A fé, no caso que ele falou aqui, em São Pedro, na estátua ou no próprio santo. Mas tem gente que tem fé em uma água, né? Uma água fluidificada. Tem gente que tem fé num banho. Tem gente que tem fé num remédio. Tem gente que tem... Enfim, independente. Aonde sua fé está, a cura vai acontecer. As opiniões de Paracelso foram repetidas por um filósofo italiano que escreveu o seguinte: podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a confiança e a imaginação podem produzir, especialmente quando ambas as qualidades existem nos sujeitos e nas pessoas que os influenciam. As curas atribuídas à influência de certas relíquias constituem efeitos da imaginação e da confiança das pessoas nessas relíquias. Charlatões e filósofos sabem que se os ossos de qualquer esqueleto fossem postos no lugar dos ossos de um santo, os doentes ainda assim experimentariam efeitos benéficos se acreditassem que eram relíquias autênticas. Ou seja, independente de ser verdade ou não, a cura acontece. Então, vamos supor que a pessoa frequenta uma igreja e lá eles expõem um copo que Jesus bebeu quando teve sua passagem pela terra. Mesmo que eles colocassem um copo que nem existia naquela época, mas se a pessoa acreditasse que aquele copo foi de Jesus, que Jesus bebeu naquele copo, e ela tem fé naquilo ali, só em tocar aquele copo ficaria curada. Independente de ser verdade ou mentira, mas é o que a pessoa acredita. Vale lembrar, da mesma forma ao contrário, porque o objetivo da releitura é para que a gente possa analisar e usar a força desse subconsciente a nosso favor. Ou seja, cuidado com o que você acredita, porque que seja verdade ou não, se você acredita, se você tem fé, vai acontecer. Pense só no que isso implica. Se acredita no poder dos ossos de santos, ou nas propriedades curadoras de certas águas, ou como meu parente australiano, nos efeitos milagrosos de um pedaço de madeira, você obterá resultados, devido à poderosa sugestão dada à sua mente subconsciente. É esta que realiza a cura. Então, seja para o bem, seja para o mal, que você acredita, você põe fé. E se tem fé, acontece. Eu vi já hoje um vídeo bem legal falando sobre o rejuvenescimento, né? Sobre a questão da velhice. Ou seja, a humanidade, o coletivo, acreditou numa crença que a velhice trazia o quê? A doença, a morte, a vida difícil e tudo que não é bom. Então, isso foi instalado e foi aceito pela maioria, né? Pelo coletivo. E assim, quando as pessoas passam ali dos 40, dos 50, as doenças começam a aparecer, porque as pessoas acreditaram nisso. Então, assim, vamos selecionar o que a gente vai acreditar, para que a gente possa se beneficiar desse conhecimento.